Nessa tarde gelada aqui em Bento Gonçalves, a gente veio conhecer o escritório do arquiteto Roberson da Fé. Com uma linguagem contemporânea e funcional, o projeto se destaca pelo uso das persianas em alumínio 50 mm da Uniflex, que contribuem para a estética, praticidade e o controle da luz com muita elegância. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre os conceitos que norteiam a criação desse projeto e contribuíram para dar identidade para este espaço. Conta um pouco sobre a tua carreira como arquiteto. Então, meu nome é Roberson da Fé, eu sou arquiteto, formado pela Universidade Federal de Pelotas, estou no mercado há 18 anos já e a gente está sempre buscando novidades, né? Trazer nos nossos projetos algo diferente, com alma, identidade. Me conta um pouquinho o que te inspirou na criação desse projeto. Então, a minha ideia é que fosse realmente um refúgio, né? Que esse espaço fosse um refúgio criativo. Então, a pessoa quando entra se sente abraçada, se sente pertencente ao espaço e que trouxesse um pouco de toda a nossa linguagem e da nossa identidade de projetos, que é a materialidade, a verdade dos produtos, a verdade dos materiais, e eu acho que a gente conseguiu transportar isso para o projeto, mesmo num espaço tão pequeno, né? E tem vários elementos que trazem esse calor, esse acolhimento, né? Conta um pouquinho para nós. Sim, assim, a ideia foi exatamente buscar essa identidade do espaço. O escritório está num prédio antigo, que tem mais de 40 anos, e a gente quis também resgatar essa identidade, essa verdade que o prédio tinha. Então foi daí que veio o resgate do piso de madeira, né? As paredes, as estruturas, elas são as originais, a gente manteve vigas aparentes, a gente não quis esconder nada. E teve alguma solução assim que surgiu durante a obra que acabou se tornando algo super diferente dentro do projeto? Então, durante a obra não, mas a minha parede de gabião foi a último elemento que eu trouxe para o projeto, porque eu queria uma parede diferente, eu queria alguma coisa que trouxesse uma identidade, mas ainda não tinha certeza do que. A gente testou concreto, alguns elementos, e aí veio a ideia do gabião exatamente para fazer esse link com a parte externa, com a parte da construção civil, a parte mais obra, que a gente trabalha muito no escritório, e eu quis trazer então um pouco da parte externa para dentro do projeto. E me conta um pouquinho por que foi escolhido as persianas em alumínio 50 mm da Uniflex para esse projeto? Eu gosto muito da persiana 50 mm pela versatilidade que ela tem. E aqui no nosso espaço mais ainda, porque além da estética, a gente precisava desse controle gradual ao longo do dia, porque a nossa sala é norte, então a gente tem ao longo do dia todo a gente tem variação de luminosidade. E a persiana horizontal, ela permite fazer esse controle de uma forma mais precisa, né? Uhum. E o mais legal é que aqui é um espaço todo integrado, né? Exato. E eu acho que o próprio poder usar a luz natural ao longo do dia é um fator super positivo, né? Para o ambiente de trabalho. Sim, tu consegue controlar e quando ela está te atrapalhando, você pode fechar. Agora ela não está, o sol virou, a gente mudou essa posição, tu consegue abrir, tu consegue ter esse sol, não hoje, né? No caso. Hoje está nublado e gelado aqui em Bento. Bem gelado, mas a gente consegue ter esse controle. E me conta um pouquinho durante as concepções do projeto, em que parte que as cortinas e persianas elas costumam se integrar? Nos meus projetos eu penso elas desde o início, porque eu sempre digo que a cortina e principalmente a persiana ela não é um elemento decorativo, ela é um elemento arquitetônico. Ele tem que ser pensado ao longo do projeto. Quando a luz entra no espaço, a gente tem que pensar no controle dela, né? Então, no momento que eu identifico a orientação desse ambiente, dessa peça que vai ser trabalhada, a gente tem que pensar como a gente vai controlar a luz dela, seja um quarto que eu preciso um escurecimento total, seja um ambiente de trabalho que eu preciso de um controle de luminosidade. Então, nos meus projetos, eles sempre eles já entram no início da concepção. É bem importante, né, pensar que ela é muito mais que um elemento decorativo. Hoje em dia ela é super funcional, né? Com certeza. E como que tu me diz sobre escolher muito bem uma cortina e uma persiana para a composição final do projeto? Elas são elementos fortes e marcantes de um projeto, então a possibilidade de tu tirar partido dela eu acho muito bacana também. Se você pensar numa composição, por exemplo, de um alumínio ou de uma madeira,
com um tecido, fica incrível. Então, ela muda totalmente a proposta e o espaço, né? Então, ela também leva para essa questão da identidade, que eu sempre falo muito nos meus projetos. Ter a identidade, o espaço, ter um diferencial. Então, tu abre uma gama gigantesca, né? E aqui, como a gente usou, por exemplo, com a fita, tu já dá uma outra vida para ela, né? Então, uma persiana que às vezes pode ter até um pouco mais de cara de escritório, se a gente trabalhar com fio, no momento que tu põe uma fita decorativa, ela já ganha uma imponência maior. E se tu tivesse, eu sei que é teu ambiente de trabalho, né? Então ele é carregado de apreço e carinho junto, né? Mas se tu tivesse que definir esse espaço arquitetonicamente em uma palavra, como é que tu definiria? Eu acho que essência é o que a gente prega no nosso projeto. Então, a gente gosta, é um espaço pequeno, funcional, mas a gente procurou trazer a essência do nosso trabalho, da nossa forma de trabalhar aqui pra dentro. Então, acho que era isso. A gente vai ficando por aqui. Primeiro, agradecer ao Rob pela disponibilidade. Quando estiverem aqui na Serra Gaúcha, tanto a Hortelana quanto o Rob, a gente está super de braços abertos para recebê-los. E agora a gente vai ficar aqui com o nosso cafezinho, que inclusive é uma porcelana feita exclusivamente pelo próprio Rob para o seu escritório. Então, isso que é a essência, né? O cuidado nos pequenos detalhes. Obrigado.